como prometido, seguimos aqui com mais uma TV de 10 de cliente também lá do Maracanaú. Na verdade é uma indicação do próprio cliente Francisco Igor, que já teve duas TVs aqui resolvidas por nós. Então ele trouxe aí um colega dele e graças a Deus o cara também deixou essa aqui pra gente, né? Se Deus quiser, vamos tentar conseguir aí arrumar ela, tá? Bom, TV 1020, né? Modelinho mais atualizado em relação à TV 62, mas que também não tem o seu grande calcanhar de Aquiles, né? Que é a entrada AV, não tem, tá? Somente RF, assim como a 1021. Também já vi a 1022 sem AV, né? Tem essas versões aí que a Sempre Toshiba foi fazendo. Recentemente, conversando com um outro lead, digamos assim, um cliente em potencial, aqui mesmo do Ceará, ele me mostrou uma também muito interessante, tá? Que ela é meio rosada, é uma versão baby. Nunca tinha visto. Ela tem uma anteninha aqui que tem um coraçãozinho na ponta e tal, os botõezinhos já são aqui rosa. É assim uma versão muito top, né? E acho que rara, inclusive, né? Talvez na imagem que não dá pra ver, mas ela é levemente rosa, tá vendo? Ela não é amarela, ela não é branca, quer dizer. Ela tem o nomezinho Baby aqui, os botões dela são rosa. Aqui é igual a outra, né? Ó, a antena, a ponta da antena. Uma TV dessa com isso aqui ainda, meu amigo. E aqui a cor da... Tá vendo? Tá aí, ó. Ela tá bem bonita. Vou já ligar ela aqui pra TV. Então, ó, sem falar demais, vamos aqui estudar com detalhes a 1020, né, a construção. Não vai fugir muito do padrão das que vocês já conhecem, a diferença mesmo é o que tem dentro, né, em relação à parte eletrônica. E as entradas, ó, de vídeo e áudio, que não existe, né, somente RF, que por sinal é meio oxidado o negócio, né. Bom, cabinho trançado, enrolado, estilo telefônico, né, chique. Etiqueta ao longo dos anos vai embora, mas como a gente já viu lá, é uma 1020, né? Então temos que ver aí o que é que tá acontecendo, né, com ela. No caso ela não liga, mas ela tá semi-viva. Por quê? Porque ela acende o LED de standby, ó. Não vou nem colocar em série, tá? Porque aqui a gente já testou naquele mesmo instante. Vamos aqui, ó. Olha aí, ó. Entendeu? Então o televisor que, ao que parece, tenta ligar, né? Mas ele não consegue. O LEDzinho funciona aqui de boa e tal, ó. Vamos aqui, ó. Ó. Nada. Então acredito eu que se der tudo certo mesmo, ela vai tentar ligar sozinha, né? Eu acho. Quando a gente dá esse comando aqui que não liga, devido ter algum problema eletrônico, fica armazenada essa informação, né? Então, se der tudo certo mesmo, ela vai tentar ligar sozinha, que nem a 1033 que passou aqui recente. Pois é. Então, ó, vamos fazer aqui a abertura dela, entender como que tá. Ela também tem essa aberturinha aqui para mais alguns ajustes, ó. Tá bom? Então tá aí. Mas aqui há alguns ajustes, eu diria que são ajustes finos, relacionados a, como vocês podem ver, ajuste de imagem, contraste, brilho, cor. Enfim, podemos ver isso quando ela voltar a funcionar, né? Se é que vai voltar. Então, ó, por gentileza, tá caindo aqui de paraquedas, é de graça, ó. Embaixo do vídeo tem um inscrever-se. Clica nele, por favor, ativa lá o sino das notificações e, por gentileza, ó, deixa o teu like, porque é o que vai incentivar o nosso trabalho aqui a permanecer. Às vezes a gente tenta colocar sequências e tenta manter aí as quartas e aos domingos, à medida do possível, mas precisamos de ti para engajar esse trabalho, incentivar, né? Então vamos agora fazer a abertura por aqui, ó, tirar essa tampa e ver o que é que tem dentro aí, tá bom? Vamos lá, venho já com ela aberta aí. Então aqui os parafusos removidos. Vamos agora tirar a tampa, claro, que eu já me adiantei, né? Senão não ia conseguir só com uma mão. Ó, tá aqui, ó. Vamos tentar conhecer, né? Não é nada muito diferente do que já passou aqui no canal. Eu já peguei outras 1020 aqui. Acho que uma era minha e a outra não era. Não lembro muito bem. Mas uma foi do movimento social. Então eu vou deixar aqui o primeiro card de uma 1020 também que não ligava. E se tu clicar agora, ele não sai desse vídeo. Maravilha, fica só lá embaixo para depois tu assistir, tá? Então, ó, vamos aqui tentar conhecer. Claro que eu não vou colocar a mão aqui de imediato, pode ter alguma coisa carregada. Mas aqui eu vou tentar iniciar o processo de desmontagem, né? Ó, por exemplo, algumas coisas eu vou ter que já ir desmontando mesmo, adiantando, né? Aqui seriam os botões. Deixa eu chegar mais perto. Tá com medo, né? Ó,
Já vou deixando em vídeo pra vocês. Acredito também que não tenha como errar isso aqui, né? Eu espero, né? Tirando aqui. Aqui é o que? Ó, os capacitores aqui usados na época, né? Todos são muito bons, né? Aqui seria o sinalzinho. Aliás, o sinal não, seria a placa de RF, né? O primeiro estágio de filtragem, tendo em vista que na época as emissoras enviavam muita interferência, né? O sinal pegava muita interferência no caminho até chegar aqui no receptor, que no caso é a TV via antena. Então, isso aqui já é os capacitores que já vão iniciar um processo de limpeza do sinal, digamos assim, tá? A grosso modo, né? Deixa eu tentar tirar isso aqui. Só com uma mão não é nada fácil, né? Deixa eu ver aqui, isso aqui. Acabei entortando isso aqui. Já eu quero devolver. Resistorzinho aqui, tá? Vamos ver aqui se eu consigo sacar sem tomar um choque. Por favor. Bobina desmagnetizadora. Só com uma mão. Ô, negóciozinho chato. Ó, isso aqui é o que eu desconectei agora há pouco. Aqui é a fonte dela, que é totalmente removível, né? Ou seja, ela é separada do resto da TV. Rapaz, só com uma mão não vai dar muito certo não. Deixa eu melhorar isso aqui, pera aí. Pronto, eu vou dar um jeitinho de ligar ela sem usar isso aqui por enquanto, tá? Não vai ser necessário por enquanto. A fonte já está separada aqui, tá? Aqui é a bobina desmagnetizadora. Ali o que é? Faço ideia, mas acho que é o flatzinho que alimenta o standby, o LEDzinho, né? Blindagem, né? Aqui também tem muita interferência, então eles colocam essa blindagem para ajudar a não se propagar pro resto do circuito os ruídos gerados, né? Que mais? Aqui também deveria ter uma, mas acho que de fábrica eles não colocam. Pelo menos serve pra gente identificar qual o esquema que vamos usar, né? Porque tem pelo menos uns dois, o que eu conheço, né? Tem pelo menos uns dois esquemas que dá certo para essa TV. Na verdade não é que dá certo, mas que podem ser usados, né? Deixa eu ver aqui. Cara, é aquela coisa, né? Sempre como eu digo a vocês, inspeção visual, ver se tem alguma coisa nitidamente ruim. Honestamente, eu não creio que a gente vai encontrar alguma coisa tipo capacitor estufado. Capacitores aqui usados eram Siemens, né? Capacitores muito bons, inclusive. Inclusive a gente pode até ver a data, né? Que esse negócio foi pro mercado. Mas não quer dizer que a gente não vai ter defeito. Pelo contrário, pode ter defeito sim. Inclusive, sintoma clássico que eu já peguei aqui das duas vezes é esse fusível aqui, ó. O ZP01. Tá vendo aqui no centro da tela, ó? Pois é. Esse cara, ele costuma abrir, né? E ele abre sozinho? Não. Normalmente esse capacitor dá ruim. Não sei se ele entra em curto direto. Não lembro muito bem de cabeça. Já tem um tempinho que eu não pego essas TVs. Mas normalmente esse cara baixa a capacitância ou entra em curto, algo do tipo. Ou a própria linha e esse fusível aqui abre, né? Então eu já precisei adaptar fusível aqui de... Acho que era 1,5 ampere, porque eu não tenho de 1,6. E nem tão pouco eu não achei para comprar esse de 1,6 amperes aí, tá? Essa bobininha também está relacionada. Aqui acho que é uma trilha de 20 volts que passa, se eu não me engano. Está relacionado com HVCC e tal. Por isso que o televisor acende o LED e tal, mas não liga, tá? Que está relacionado com isso aqui. É um defeito bem comum, pelo que eu tenho observado. Claro que não é do meu tempo, eu não posso dizer que eu já peguei vários que não peguei. Mas, até então, se encaminha para ser isso, tá? Vou fazer uma limpeza, né? Até para ficar tudo certinho. A gente vai também, se tudo der certo, se Deus quiser, iniciar aí algumas conferências. Não sei se eu vou fazer recap, porque como eu tô falando pra vocês, apesar de ser uma TV antiga, mas os capacitores aí são muito bons, cara. Posso testar uns 2 ou 3 ao vivo pra vocês verem do que eu tô falando, tá? Mas Siemens é muito bom, normalmente a gente não se preocupa com Siemens, tá? E é isso, cara, vamos lá, eu vou agora estudar aqui o problema, né, pra já vir pra vocês sem resolver, que eu não vou resolver, eu vou só mostrar que o defeito é esse. E vamos ver o que é que muda após descobrir o defeito e a gente começar a intervir nele, né, vamos lá. Bom, passou um tempinho, tava estudando aqui e o que eu posso dizer a vocês é que não é mais do mesmo, tá? Não é o fusível 1.6, não sei se eu vou conseguir medir aqui só com uma mão, vou tentar. Acho que agora foi. Fusível tá bom. Eu tenho aqui também essas... Não vou dizer... Acho que isso aqui é indutor, né? Bobina não, né?
Acho que é indutorzinho, não sei. Eles têm que bipar entre eles aqui, ó. Olha aí. Aqui um. Tem outro bem aqui assim. Deixa eu... Olha aí. Então, essas bobinazinhas, né? Estão boas, né? Não estão bipando entre si, entre elas. Então tem continuidade aí, tá? Então, ao que parece, fusível aqui tá bom. Essas bobininhas estão boas. Não tem aparentemente, visualmente, nada ruim aqui. Ligar a fonte, ver se ela vai gerar 20 volts, ver se vai gerar 116, eu acho, é 115, eu não lembro. Pra ver, se tiver tudo ok aqui, descarta a fonte, trabalha lá, tá? Porque já vai ser algo mais pra lá. Maravilha? E outra coisa que eu também tenho que pegar é o esquema, que eu não tô com esquema aqui na loja, eu não trabalho, não é que eu não trabalho, mas eu não tô com esquema aqui. Meus esquemas ficam em casa, né? Então eu já tava olhando aqui o que ela utiliza, né? E com isso, tanto com esse chip como que vai ter mais pra lá, ali ó, que é o processador de vídeo, Chroma, essas coisas. Acho que é o TA8718N, tá? Muito utilizado, original sempre Toshiba, ou melhor, Toshiba, né? Tá, então vou pegar aqui o esquema pra gente começar a entender, né? O que é que vai dar, aliás, o que é que vai dar não, o que é que está acontecendo de errado, tá? Também vou ligar essa fonte pra gente ver aqui os testes de tensão. Tá aí, vamos ver agora, né? Já adiantei aqui, soldei um fio ali. Cara, e uma coisa que eu me lembro é que essa fonte ela tem... Vamos ligar logo. Pronto. 116. Muito semelhante às outras, tá? E o barulho do transformador trabalhando, né? Ok. Eu preciso já da outra mão, então eu vou desligar. A tensão vai caindo ali, ó. A fonte, pelo que eu já imaginava, funciona, né? E o que eu tava dizendo a vocês, esse meio que polo negativo, que é a referência, ela é meio louca nessa fonte, tá? Eu lembro de que, por exemplo, eu acho, posso estar enganado, que para testar o 20 volts, já não usa aqui a mesma ponta preta aqui no que seria aqui, né? Que seria o branco. Já diferente. Então agora para testar aqui a outra tensão mais baixa que vem ali a partir do fusível, eu tenho que colocar direto no capacitor. Eu acho que dá ali 20 volts aproximadamente. Não lembro se eu tenho que armar essa fonte na bancada por esses fios, eu não lembro. Muita coisa para eu lembrar, já passou um tempo que eu não pego uma 1020 aqui. Então agora eu vou precisar pausar e usar a outra mão pra gente já ver ali a tensão de 20 volts, tá? Que eu acho que essa referência aqui não é a mesma usada. Vamos ver isso ao vivo, né? Pá, essas cores só tem aqui, viu? Só com a mão à beira de tomar um choque. Só tem aqui, rapaz. Não tem outro canto, não. Não desse jeito. Vamos ver aqui. Mantive aqui a preta, como eu falei pra vocês. Vamos ligar e vamos ver, né? Deixa ela dar um brilho forte. Ó, como eu tô sem a referência, eu vou aqui, ó. Olha lá. Tá dando 4,5. Mas eu acho que já tem a ver com a ponta aqui. Eu acho que eu tenho que usar essa ponta preta na carcaça do dissipador, algo assim, tá? Pera aí. Dando 4,5, como vocês viram. Eu acho que eu vou soldar um fio aqui no negativo para usar como referência, porque eu preciso das duas mãos. A não ser que eu coloque o tripé, pera aí. Prontinho, eu soldei um fio amarelo ali no negativo do capacitor. Com a ponta vermelha nós vamos lá no capacitor após ligar o televisor, tá? Vamos de novo aqui ligar, né? Pronto. Pá, eu tô corajoso hoje, viu? Olha lá. Olha aí. 17,6. Tá? Acho que era para ser 20 volts. Mas, de qualquer maneira, pode ser o capacitor? Pode, porque eu já peguei esse capacitor alterado, né? Ele pode estar com a capacitância baixa e baixando um pouco essa tensão, que eu acho que essa tensão é 20, se eu não me engano, tá? Deu 17, mas tá aceitável, digamos assim, tá? E como vocês viram, trocamos aí a referência, né? Essa fonte tem essas loucuras mesmo, tá? Enfim, eu agora vou precisar do esquema para ver o próximo passo,
Eu não faço ideia de como é que tá aqui sem o esquema. Eu vou olhar aqui rapidinho. E vamos seguir essa tensão. Para onde que ela vai? Qual é o transistor que ela vai polarizar? Qual é o que é que tem que sair? Vamos procurar HVCC, essas coisas, tá bom? E eu volto já, aguenta aí. Bom, como a tensão ali tá baixa, dando 17 volts, né? Quase 18, mas é para ser um pouquinho mais alto, né? Eu vou tirar aqui o C821, tá? E vamos ver aqui no testador, porque esse capacitor ele é conhecido, né? Ele pode estar seco, essas coisas, né? Eu já peguei, das duas vezes, eu já peguei ele ruim. Então não me admiro se ele tiver realmente alterado, né? De fato, né? Uma ESR considerada alta é para ser 0, alguma coisa. Uma perca de 7,4% e a capacitância ali abaixo de 500, né? Ele é de 1000. Vou pegar aqui um novo para comparar. Mas esse cara aqui, ele realmente ele não me é estranho não, tá? Ele realmente altera mesmo. Pera aí. Ó, peguei esse daqui, né? De 1000 por 35 da Kecto. Deixa eu ver aqui. Tá aqui ele na 2 e 3 fechado, tá? Capacitor novo. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Olha aí, ó, 0,23 ohms, uma perca de 1,1 e a capacitância, né? Nem preciso falar nada, né? Então certamente a tensão de 20 vai subir, tá? Ou melhor, a tensão que é 17 vai subir, né? Pelo menos deveria, a capacitância maior. Vamos lá, colocar ele aqui no canto. Bom, estamos nós de volta aqui. Dei uma pausa, fui almoçar e peguei o esquema lá em casa e trouxe aqui pra loja, tá? Bom, esquema esse que não é original desse televisor, que é o 1020, mas ele vai ajudar em algumas coisas, tá? Vou explicar a diferença aqui rapidinho, ó. Primeiro que ele é do televisor TV 1470F, tá? E a gente tá usando aqui um 1020. E outra coisa que também dá pra entender é que o microprocessador dele, que no caso é o microcontrolador, o microprocessador dele já vai ser o outro lá. Aqui é o microcontrolador. Mas enfim, vamos lá. Aqui, ó, é o Mitsubishi M37210M2 586 SP, tá? O que ela utiliza aqui já é diferente, né? Ele inicia com TMP, embora não tenha aí, mas é um TMP 47 C434N3528, tá? Então, esse esquema eu até tenho ele em PDF, mas eu não cheguei a imprimir. Enfim. Bom, vai ajudar a gente porque a fonte acho que é idêntica, a mesma fonte, tá? Vai mudar mesmo só a questão aqui do microcontrolador e só, eu acho. Não sei se muda flyback, algo do tipo. Mas enfim, para a relação aqui da fonte, ele vai servir, tá? Tô aqui com a parte da fonte, ó, tá? Aqui temos a fonte. Tá meio dobrado, mas dá para entender, ó. Bom, lá do microcontrolador sai o power, tá? Nesse daqui do esquema muda a pinagem. Esse daqui já é um pino, o daqui do esquema é outro, mas não interessa pra gente. O que é que interessa? O que é que faz o power? O power é o sinal, é o nível alto e o nível baixo da TV, para manter ela ligando e desligando, tá? Isso via controle ou quando dá aqui na tecla, porque também a chave master faz isso, né? Ela liga e desliga o televisor, mas é uma chave master. Quanto à questão do controle, quando tu dá aqui no controle, que ela vai desligar via controle e tu vai religar, ou então tu mantém ela ligada em standby, tu quer apertar para ligar, o que faz ela ligar é o comando power, tá? Então nesse televisor, o nível alto dele é quando tem 0,7 e o nível baixo é quando tem 0. Quando tá em 0, ela permite que a fonte gere HVCC, entre outras coisas que eu vou mostrar agora. Quando tá em 0,7, que é o nível alto dela, ela corta. Ela pega aqui a tensão que a fonte tá funcionando e joga no terra. Eu vou explicar agora, tá? Vamos lá. Aqui nesse esquema eu pintei em azul o comando power dela, ó. Power on off, tá? Tá em azul, ó. E vai. E ele dá aqui, ó, no R822. Isso aqui é idêntico lá ao outro esquema que tá em PDF, tá? Que vai mudar só a questão do microcontrolador, como eu falei. Perceba que quando eu coloco ela na tomada, que ela começa a gerar aqui o que está em laranja. Ó, tem uma tensãozinha aqui, que é aquela de 20, que eu tenho explicado a vocês, ó, que fica desfocando. Vamos tentar explicar focando. Ó, tá vendo essa tensão de 20 aqui no pino 1? Essa tensão ela era 17 de alguma coisa, como a gente viu, que é filtrada
por esse capacitor retificado. Tá aqui o fusível que geralmente abre, no nosso caso está funcionando. Chega aqui para alimentar esse regulador de 5 volts, né? Aqui no pino 4 eu tenho reset, que já que eu explico o que é reset, acho que devem saber já, mas tem gente que não sabe, né? No pino 5 sai 5 volts também, que alimenta o resto do circuito, incluindo a questão do LEDzinho acender. O que é que interessa para nós? Aqui, ó. Do pino 1, que é o que vai receber 20, também tem uma ramificação, ó. Aqui, ó, pro transistor que vai fazer aqui o HVCC, ó. Q809 vai receber no coletor dele, via esse resistor de 220 ohms, né? Acho que é isso, tá um pouco apagado. Vai receber aqui na base uma tensão. Aqui ele mostra, ó, que tem que ter em torno de 18 a 16 com um asteriscozinho, ó, porque tá bem borrado, né? E aí quando ela começa a oscilar, essa tensão ela cai um pouquinho para 10. Aqui no emissor, ó, sai 10.2. Ela em standby, ó, no caso seria 0,3, é o que parece, tá? Mas a moral da história é que para ter tensão no emissor dele aqui, eu tenho que ter uma polarização de base, né? Essa polarização de base, ela acontece por meio desse cara aqui, ó, que é o R819, 39K, tá? Tudo isso aqui eu já chequei, tá normal, tá? Só adiantando para vocês, tá? Antes de vir explicar aqui, eu já olhei tudo isso. Esse cara que é o D819 de 10 volts, tá normal. Esse outro aqui tá normal. Esse outro tá normal. O que é que eles fazem? Quando sai a tensão de 39 aqui, ó, ele vem aqui, mantém esse cara regulando em 10 volts e alimenta aqui a base, polariza a base e faz com que ela libere aqui 10.2 em nível alto, tá? Nível alto, nível baixo lá do power nesse caso, né? Aí ela passa a gerar 10. Aí via esse diodo, se espalha para o circuito, vai alimentar lá o HVCC, ó, tanto tá aqui, ó, HVCC, tá? Sem essa tensão aqui, o televisor não liga, tá? Não adianta. Aí, ó, o que acontece? Às vezes eu perdo aqui a linha de raciocínio, né? Bom, perceba que eu tenho aqui uma proteção que tá em rosa, ó, tá? Que aqui é o SCR, tá? É o SCR. Aqui nada mais, nada menos é um diodo com 3 terminais, no qual ele é um retificador de silício controlador, a grosso modo, traduzindo isso, tá? Aqui, normalmente, ele é colocado de uma maneira que a tensão, ó, você tá vendo que a tensão tá aqui no R819. Ela vai via esse diodo, vem direto aqui pro anodo do SCR. Ele fica ligado assim, com o anodo geralmente maior do que o catodo, que tá embaixo, que é a letra K, tá? Então, em condições normais, esse cara não conduz, tá? Essa tensão aqui, que vem desse cara, ela não é drenada pro terra, sem entrar em proteção, claro, né? Quando tem algum problema, via esse transistor aqui, acontece um pulso, alguma coisa, uma sobrecarga que alimenta aqui a base desse transistor. Essa base dele aqui, que é um PNP, vai ficar menos polarizada e a corrente, a tensão, ela vai descer aqui, ó, a polarizar aqui o gate, tá, do SCR. E aí essa tensão, ela é jogada aqui no terra. Tá dando para entender, eu acho, né? Isso eu tô simulando aqui uma proteção, lembrando, tá? No nosso caso aqui, é o Power On, tá? Que é uma explicação completa, meus amigos, tá? Completa mesmo, isso não tem no YouTube, tá? Aproveitem. Então, ó, o pulso aqui de 0,7, ó, 0,7 em standby, você tá vendo aqui na ponta do... Aqui que eu tô mostrando. Esse 0,7 aqui na base desse cara faz com que ele conduza. Ou seja, ao invés dessa tensão que vem desse cara chegar na base desse, ela é totalmente, ó, drenada para o terra. Por quê? Porque aqui, ó, existe o 0,7 na base desse cara, desse transistor, que no caso aqui é o Q810, tá? Então, quando eu dou o comando power, que ela tá em 0,7 aqui vindo na base, ó, automaticamente lá o micro corta, vai para nível baixo. E aí esse cara, quando ele deixa de receber aqui 0,7, ele fica recebendo o quê? 0, quer dizer que ela ligou. Então a tensão não vai mais aqui pro terra, ó, tá? Ela vai passar direto e vai polarizar a base desse cara e vai liberar o HVCC. Se tiver algum problema, aí esse cara é que entra aqui em ação, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou conferir se eu tenho 0,7 agora no componente, né? Vamos agora aqui à prática. Aqui na fonte ainda, tá? Não vamos trabalhar aqui na placa principal. Já olhei a placa principal, já olhei se o transistor ali tá normal, se não tá em aberto, né, nada. Se o driverzinho do saída horizontal tá normal. Tudo isso aí tá normal. O capacitorzinho aqui já foi trocado. Então
Então eu já também soldei aqui, ó, um fio amarelo aqui pra gente colocar na ponta preta aqui do multímetro, né? E ficar olhando essa tensão, quanto é que vai dar, tá? Vamos agora testar a quente, né? Então já explicando a teoria, esse cara aqui, ó, é o que vai fazer o power, tá? Ele vai ser polarizado via esse resistor R822, tá no centro da tela. E aqui é o transistor aqui, o Q809, no centro da tela, vocês estão vendo aqui. É ele que vai gerar o HVCC, tá? Então eu vou ligar a televisão agora e vamos ver, né? Se ela vai passar para nível baixo e finalmente deixar a TV partir, né? Vamos lá, ligar ela aqui. Acho que é isso. Só uma lâmpada, né? Foi. Então já tá tudo ligado aqui, tá, meus amigos? Agora é um teste quente mesmo, ó. Eu vou agora aqui nesse capacitor, que é aquela tensãozinha que tem que alimentar, que é os 20 volts. Ó, aqui ela caiu um pouco mais, ela tá em 10.8, tava em 17, né? Foi cair mais com o capacitor que eu coloquei. Mas será, né, porque ela ligou? Duvido. Ali o LEDzinho no espelho, ó, aceso, tá? Vamos ver aqui se eu tô tendo o comando que mantém o meu transistor conduzindo. Perdão se desfocar, nem sempre eu percebo que desfocou, tá? Ó, esse cara, como eu falei, ó, 0,7. Quer dizer o quê? Quer dizer que na base do transistor, que eu não sei se eu vou conseguir mostrar, acho que não. Pode encostar aqui e dar curto. Deixa eu ligar aqui o flash para ficar melhor. Ele tá jogando aquela tensão que via aquele resistor, tá tudo indo por terra. Então ela não vai gerar HVCC. Como é que eu vou provar isso? Tá aqui, ó. Vamos aqui no coletor. Morrendo de medo de dar curto. 10.8. E aqui na base tem que ter aquela tensãozinha de 10, ó. Olha lá. 0,6 na base. Claro que no emissor não vai ter nhecas, não tem nada. Ó. Beleza? Então esse cara, que é o regulador do HVCC, ele não está sendo alimentado. Por quê? Porque o Q810 está em ação, tá? Só que aí não adianta, ó. Pode vir aqui, tentar fazer ela ligar, tal, que ela não vai ligar. É como se esse comando power não deixasse, né, ó. Continua lá, ó, nível alto, tá? Continua em nível alto. Não adianta apertar aqui na tecla. Então qual é a minha ideia? Não sei. A minha ideia é desligar isso aqui, pra não tomar um choque. Posso encostar lá. A minha ideia é o quê? É levantar esse cara aqui, ó, o R822, que é o que vai manter o transistor aqui em 0,7. Quando parar de chegar a tensão aqui, ele vai parar de aterrar essa tensão que deveria vir direto pra cá. E aí sim a gente simula ela ligando. Como é que a gente força ela ligar? Fazendo isso. Ou tira esse transistor, ou levanta aqui o R822, tá? Vou fazer isso e vamos ver se vai explodir. Ou se a proteção vai atuar. Temos que fazer ela gerar HVCC. Resistorzinho levantado aí no centro da tela, né? Como vocês estão vendo, R822. E aquele dizerzinho, né? Será que funciona? Ou será que explode? Ave Maria. É bem que vai pra série. Vou ligar com essa mão aqui. Essa mão aqui a gente olha pra lá. 3, 2, 1. Ó. O que será isso? Será que é curto? Tá forte, hein? Não, isso é curto. Isso não pode acontecer. Eu acho que isso é curto, hein? É curto e é um curto direto pro terra, cara. Porque, analisando assim, né? A bobina desmagnetizadora tá fora. Então, poderia ser a bobina desmagnetizadora? Poderia se ela tivesse ligada, mas tá fora. E a lâmpada acendeu forte, né? Vou dar alguns segundos porque eu posso estar prejudicando o quê? Flyback, saída horizontal, essas coisas, tá? Como agora ela recebeu o HVCC, meu amigo, para vocês verem o que é o nível de proteção, viu? Não explode devido à proteção, né? O SCR, tá? Vamos aqui de novo. Então, nesse caso, temos que verificar o que é que tá dando errado aqui, tá? Vamos de novo.
Isso é curto, meus amigos. Curto. Curto forte, tá? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, vamos voltar de novo aí para estudar. Não posso simplesmente cortar a base aí do transistor, né? E forçar ela a ligar, que ela não vai fazer isso. Vamos lá. Eu acho que eu tô no caminho certo. Eu tava até meio desanimado, porque talvez fique... Deixo transparente aí para uns e outros aí que eu sou o cara, que eu sei de tudo. E não. Primeiro que esse chassi aqui, eu pouco trabalhei com ele. Trabalhei 2 vezes e foi só eu trocar lá o fusívelzinho lá do capacitor que nós trocamos e resolvia, né? Agora não, agora eu me deparei com um defeito mais complexo. Então já tive que trazer esquema, explicar, enrolar vocês, como eu tô enrolando agora. Mas assim, cara, eu não sabia nem por onde começar. A partir do momento que eu falei que é curto, que não é, tá? Isso aí não é curto, não aparenta. Porque assim, pode ser curto, até pode. Só que os curtos que eu já vi, não nessa TV, mas em outras mais modernas, né? Dessas de tubo, a lâmpada faz um tchum, tchum, ela pisca, entendeu? Mas aí já tá relacionado talvez com um oscilador, né? Agora eu não sei se esse daí de fato seria um curto. Tá parecendo, sabe o que? Uma sobrecarga, tá? Então assim, chega de teoria, tá? Que eu fiz? Eu tirei o mais B. Aqui eu tenho 116 volts, tá? Não deixei lá ele na placa, liguei tudo e deixei apenas aqui a linha de mais B fora, mas tá tudo ligado, todos os cabos, né? E aí vamos ligar agora, e agora sim, eu já fiz o teste, tá? Não é novidade. Quando tem que ser honesto, vamos ser honesto, né? Acabei de testar aí e apareceu o HVCC, apareceu as tensões normais, essa tensão que tava dando 17 subiu para 18, né? Com mais B fora. Então, com mais B conectado e o standby também, você via que a tensão dele caía. Inclusive, isso pode até ser um indicativo, né? Pode ser uma sobrecarga num setor que tem a ver não com mais B, embora ele esteja fora e voltou a aparecer o HVCC, mas pode ser um outro departamento. Temos que ver, eu vou ter que sair procurando. Quando é essa questão de sobrecarga, eu nem gosto, porque eu não sei qual o componente que está com fuga. Sobrecarga é quando tem fuga. Eu já gosto quando tem curto mesmo. Eu vou tentando ver onde é que vai bipar, né? Mas enfim, vamos deixar de enrolação. Vou ligar o televisor agora. Ó, só uma lâmpada, para vocês verem o nível, né? O standby já acendeu ali. E olha lá, ponta preta aqui, né? Embaixo do capacitor, ó. E eu vou nele aqui, ó. Olha aí, 18 volts. Agora, ó, naquele transistorzinho que faz o HVCC, ó, olha o emissor dele aí, é para ter 10 volts, ó. Olha aí, HVCC sendo alimentado, meus amigos. Entenderam? Então eu tenho aqui no coletor, ó, cerca de 15 volts que alimenta o coletor, porque tem um resistor que vai derrubar um pouco essa tensão, né? Então, ó, 14. E na base também tem que ter 10, porque são os 10 que alimentam a base, né? Ó. Então, olha lá, 10. Maravilha? Então, a tensão ela existe aqui, os 116. Só que quando ela entra na placa que vai tentar oscilar, aí, meu amigo, aí não dá certo. Então, isso já fiquei assim com um pouquinho de esperança, porque eu não sabia por onde começar, não sabia por onde procurar a fuga aí, tá? Podia ser a TV inteira, né? Mas não, podia ser, claro, a gente fala poderia, né? Mas, não sei, teoria é teoria, prática é prática, né? Poderia ser na parte do oscilador, na parte de faz aí o horizontal, né? Porque sem horizontal não gera mesmo. Então, vou agora procurar, tá? Só volto quando eu achar de fato o problema, né? Se eu não achar, eu venho pra lamentar e fazer uma parte 2. Ai, ai. Vamos lá, vamos ver. Muito bem, meus amigos, bom dia a todos. Hoje um novo dia, né? Hoje mais um dia de peia. Mas vamos tentar, né? Cara, se eu não conseguir, não é falta de dedicação, é falta de preparo mesmo, incompetência, viu? Tem gente que diz que eu sou incompetente mesmo, viu? Nos comentários, principalmente. Tem uns haters aí que aparecem vez ou outra, que enxergam os defeitos da gente, viu? Que eu vou te contar. Bom, mais uma vez, dependendo aqui do esquema, que não é o original, mas utiliza, boa parte aqui, 90% é o original que dá certo para a TV, incluindo aqui o vídeo co e sincronismo, né, que é o IC501 TA8718N. E como a gente já tinha visto aí nos últimos takes do vídeo, né, no andamento,
conseguimos destravar, digamos assim, a tensão HVCC aqui no pino 21, tá? De 10 que cai ali para 9 devido a alguns componentes no caminho, incluindo diodos, né? Resistores, capacitores de filtro, essas coisas, tá? Então no 21 a gente tem que ter ali em torno de 9 volts, 9,5. E no pino 20, que é o lado dele aqui, tem que sair 2,2, que é o H-out, em forma de tensão. Ele sai 2,2 e em forma de frequência, aproximadamente 15.750 Hz, tá? É aproximado, até porque a minha ferramenta aqui não é a ferramenta apropriada, porque tem que ser um osciloscópio, né? Mas por que eu tô falando aqui de frequência, né? Bom, o televisor tá daquele comportamento estranho na série, como eu falei pra vocês, lembra um curto ou uma fuga. Mas assim, no final das contas eu posso estar perdendo um tempão, mas eu acho que não sei, cara, sinceramente. Pode ser a série que tá segurando, mas eu coloquei até 3 lâmpadas e as 3 acenderam com um brilho elevado, né? Então eu fiquei assim desconfiado. Já vi casos de a frequência horizontal, que é essa frequência que eu estou explicando de 15.750, tá elevada e fazendo aí o transistor queimar, que não é o caso aqui, mas como acontece, é bom verificar essa frequência, ver se não tá fora, né? Tendo em vista que eu não achei componentes aqui, ó, esse D411 não tá ruim, o D410 também não tá ruim, né, que são diodos Zenes de proteção. Nenhum deles tá ruim. Já verifiquei algumas coisinhas aí cruciais para a TV oscilar, como o driver de saída horizontal, essas coisas, né? Então, hoje a gente vai fazer uns testes que, mais uma vez, não tem no YouTube, que é verificar essa frequência aqui no pino 20, ver se tem alimentação no 21, né? Essas coisas, tá bom? Então, vamos partir aqui para a prática, né? Parar de falar besteira. Bom, aqui eu tô com a TV totalmente fora da tomada, mas como tem uns resquícios de tensão, vez ou outra o meu frequencímetro pega aí uma escala de 60 Hz, né, que seria a frequência da tomada. Só em eu plugar aqui na série, ó, observa que mesmo só com o polo da rede, ó, ela já identifica ali 60 Hz, né? E eu nem liguei, mas devido a um polo da rede estar passando aqui pro circuito via fonte, né, ela já pega ali os 60 Hz, tá? Então eu vou ligar o televisor agora e na escala aqui de frequencímetro, vamos conferir se eu tenho aqui no driverzinho aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui é um driverzinho, tá? Driver de saída horizontal. Se tem aqui aproximadamente 15.750, embora eu acho que não vai ser redondinho, tá? Até porque a ferramenta não é tão precisa assim. Então vamos lá, vou ligar o televisor, vamos conferir a frequência e a tensão liberada no pino 20, né? 20 e 21. Eu já até me esqueci, mas acho que é isso, 20 e 21. Vamos ligar. Não vai acontecer, não deveria, né? Pronto. Já tem HVCC, mantém ali em 60 Hz. Mas quando eu vier aqui no driverzinho, ó, olha aqui, ó. Olha aí, ó. 15.590, né? Então, essa frequência, ela existe. Não é, como eu falei, perfeita, né? Não é redondinha. Vamos aqui agora na parte de tensão. Tem que ter ali 2,2, né? Agora eu lembrar onde é, né? Pera aí, deixa eu ver aqui. É aqui, ó. Vai sair aqui desse terminal, ó. Vai passar por aqui. Aqui tem um jumper, ó. Olha aqui no jumper. 2,2, tá? Fiel. Tá? Do jumper vai ali pro transistorzinho na base dele, né? Então, meus amigos, eu tenho tensão, eu tenho frequência. Então, aqui, aparentemente, oscilador normal, tá? O oscilador tá normal. E aí, vamos para a próxima etapa, né? O que eu vou fazer agora? Honestamente, eu não sei. Não, eu sei, eu acho que eu sei. Como ela permanece daquele jeito, só espero não estar perdendo um tempão. Isso é minha série, meu Deus. Enfim, mas pelo menos vai valer a pena mostrar isso pra galera que não tem, né, no YouTube. Eu vou agora no saída vertical, tá? Porque o próximo circuito de frequência, já que eu não encontrei aqui defeito na parte de oscilador, o transistor tá bom, o driver tá bom, não achei componentes complicados, né? Troquei mais alguns Siemens aí pra garantir. Eu vou no saída vertical, né? Pode ser uma das causas. Por quê? Porque é alimentado pelo flyback. Então, quando ela tende a partir, a oscilar, lá no pino 6, se eu não me engano, acho que é o 6, ela gera uma tensão que eu não lembro de cabeça. Vamos olhar aqui no esquema, né?
Rapaz, esse vídeo vai ficar grande, viu? Vamos aqui. Acho que é o pino 6 aqui, a partir do R317, tá? Vai passar aqui. E aqui, ó, no D309, vai gerar uma tensão filtrada por esse capacitor e vai aqui pro pino 6, tá? Detalhe que esse vertical aqui é o TA8403K, só que o dela aí não é esse, tá? Tá aqui mais uma diferença de esquema. O dela lá é o AN5515, tá? Então, pior que já muda, né? Não sei se esses caras são compatíveis. Pior que eu não lembro. Tem que observar isso. Mas enfim, de qualquer maneira, a tensão vem do flyback, tá? Então, pode ser esse cara matando lá, fazendo ela acionar a proteção, tá? Pode ser aqui a outra linha de tensão do flyback, ó. Esse cara aqui que alimenta lá a RGB, ó. Esse capacitor. Então é alguma coisa que tá fazendo a lâmpada acender forte, né? Vou fazer isso, tá? Saída vertical, alguma alimentação do secundário do flyback, quando ela quer oscilar e não consegue. Se não achar nada, o jeito é eu tirar a proteção e ver o que acontece. E vamos lá, né? O que foi feito até agora, como eu citei, né? Saída vertical é o AN5515, tá? E tá fora, né? Pra garantir, troquei mais algumas coisinhas, tá? Até porque pode ser fuga, né? Então, ó, tô trocando os laranjinhas, né? É o jeito, né, meus amigos? Na dúvida, né? Como eles estão relacionados com terra, pode ter fuga. E essa fuga, ela se manifesta quando é alimentado. Então não é só trocar peça por trocar, tá? Aqui na fonte, ó, também aproveitei, né, pra trocar esses três aí. Já tinha trocado aquele que vocês viram. E vamos ver, né? Vamos ver se a série vai acender forte, né? Se acender forte, tendo em vista que eu já tirei o vertical do lugar, já conferi os diodos que vem do flyback, só vai sobrar o flyback mesmo, tá? Aí vai ser fuga mesmo no próprio flyback, tá? Aí acontece isso. Não tem outra explicação. Ou a RGB também, ó. Outra coisa que vale dizer, já que eu vou ligar, calma aí, é que ela não tem uma alimentação vinda do flyback para alimentar a RGB. O próprio mais B é quem alimenta a RGB. Então eu vou desconectar esse cabo aqui, ó, que vai lá para a RGB, que aí já elimina também a possibilidade dela não ligar devido ter problemas na RGB. Pode ser também. Vamos lá. E aí? Como é que vai acontecer, né? 3, 2, 1. Ó. Oscilou. Meu irmão. Vamos ver? Desculpa comemorar. Desculpa, mas tá doido, cara. Ave Maria. Vertical salafrário, safado. Era você, né? Pois é, meus amigos, era esse cidadão aqui. Agora, onde é que eu vou achar um AN5515, cara? Eu tenho um TA8403K, não sei se dá certo. Mas se esse cara é um substituto direto do TA, então vice-versa também é pra dar certo, né? Vou pesquisar aqui, honestamente eu não tenho certeza, tá? Vou procurar um cara desse. Muito bem, meus amigos, um novo dia, né? Hoje vamos avançar aqui no reparo da TV. E, rapaz, eu sou danado, viu? Tava usando aquele outro esquema, como vocês viram aí no decorrer, né? Que é esse daqui, ó, da 1470F. Aí, como eu precisei sair para comprar o saída vertical, comprei logo em quantidade, porque é um SEI difícil, SEI que é bem raro, né? Como vocês sabem, é um SEI da década de 90 ainda. Então eu comprei logo 5 aí, né? Pra pelo menos ficar uns aqui pra mim. E em relação a substituto, o TA8403K, ao que parece, não dá certo não, tá? Parece que existe um substituto que eu olhei rapidamente no navegador, que é o NTE 16 alguma coisa, ou é 18 alguma coisa. Eu vou deixar escrito aqui, mas é baseado no que eu vi no navegador, tá? Não sei se realmente ele é compatível, só olhando o datasheet, tá? Então é o seguinte, peguei o esquema aqui de uma outra TV, que no caso aqui é o TVC 207, né, CR, e no caso ele também não é o original da 1020, né, não vi esse esquema original, mas ó, ele já usa aqui, cadê? Tá aqui ó, saída vertical dele ó, já é o AN5515,
O microcontrolador já é o da Toshiba mesmo, ó, que é o TMP47C 434N3528. E claro, né, o processador de vídeo coisincronismo, que é o TA8718N. Então esse cara é 95% fiel ao 1020, enquanto esse é só 90%, tá? E é isso, né? E eu já pintei, viu? Falta só deixar a dica pra vocês, eu sou danado. Vixe, mano, não tem um pingo de pasta térmica. Um pingo, liso, liso, liso. Olha isso. É o mínimo que a gente tem que fazer, né? Colocar pasta térmica, cara. Minha nossa senhora. Como é que vai funcionar? Funciona, mas o trabalho é sobrecarregado, né? Não posso cravar que foi isso que queimou. Queimou não, que eu acho que ele não tá queimado. Ele tá só com sobrecarga, né? É, o save vertical tá no lugar com o dissipador já, né? Já conectei tudo. Tá no ponto da gente ver o que acontece, né? Por favor, meus amigos, me desejem sorte. Ave Maria, não aguento mais. Vamos ver aqui, cadê a série? E agora? Vamos ver, né? 3, 2, 1. Ó, oscilou. Ê, obrigado, hein? Me desejaram sorte. Ué. Vê, vai abrir? Ê, tudo retorcido. Tem bucho no vertical, hein? É, mas gerou. Tem bucho no vertical, tem bucho. Olha, eu vou gravar aqui um take com vocês logo de frente, tá? Tava analisando aqui. Vertical pode até ser, mas pode ser horizontal também, viu? Pode ser defletora. Ó, a lâmpada não tem consumo, isso é bom. Mas isso aqui me lembra bobina defletora. E devido isso aqui, horizontal, tá? Pode ser a bobina defletora ruim nos dois lados, né? Vertical e horizontal. Ou pode ser o horizontal. Algum capacitor de poliéster. Várias teorias, eu não tenho como cravar o que é. Tô dizendo mais ou menos o que é que pode ser. É, meus amigos, é bobina defletora. Tirei logo, aproveitei, nem medi, fui logo... Cara, como eu falei, né? Falta de largura, tanto nas laterais como em cima. Tirei aqui os anéis de convergência, fui na defletora horizontal, que é o que tava faltando, largura horizontal, ó. Isso aqui é o tempo, tá? E se fosse só um fiozinho, massa, dava pra soldar, de boa, né? Mas no caso aqui, ela criou uma crosta aqui, ó, que tem, ó, 1, 2... Eu vi pelo menos 3 aqui, tá? Porque não sei se pelo ângulo do vídeo aqui vai ficar muito nítido pra vocês. Essa parte de dentro aqui é a bobina horizontal, tá? Ó, pelo menos aqui tem 3, ó. Fora aqui, ó, aqui continua, ó. Continua aqui o... Entendeu? Cara, pior que flyback, bobina defletora, são as duas coisas, pra não dizer tubo, né? Que quando nessas TVs mais antiguinhas, né, dá defeito, é praticamente uma sentença de morte, tá? Assim, eu não vou matar a TV ainda, tá? O que é que eu vou tentar fazer? Eu vou testar outra bobina aqui, tá? Eu acho que com certeza a impedância da bobina de 10 não é igual à bobina de 14. Acho que eu já até falei sobre isso nesse vídeo que saiu aí da Chassi U11, né? Do amigo Gustavo de São Paulo, tá? Então eu vou tentar achar aqui uma Philips, né? Bobina Philips, parecida. Ou então eu vou tentar tirar de uma outra U11, né? Acho que eu tenho acho que eu devo ter uma ou duas bobinas dessa de TV de 10. E vou testar aí pra ver, tá? Como o tubo é de 10, acho que dá pra gente colocar outra, tá? Claro que tem gente que rebobina isso aqui, tá? Eu não faço, tá? Então, se você queria sugerir, ou se você vai ficar chateado porque eu não vou resolver essa bobina aqui, não vou rebobinar, lamento, tá? Eu vou procurar uma substituta. Me perdoa! Me perdoa, meu Deus, me perdoa! Tá bom? E o pior é que ela usa anéis de convergência. Isso aqui vai ser um saco. Espero que eu não tenha que regular. Ainda bem que ela já foi marcada aqui, ó. Isso aqui é quando a bobina já é mexida, tá? Então a turma costuma marcar
para dar o lugar certinho aqui da convergência. Senão fica uma mistureba de cores lá, vai ficar umas faixinhas por cima umas das outras. Fica uma coisa horrível, tá? Então, eu vou aproveitar para procurar essa bobina e também vou fazer uma ressoldagem aqui, ó, nos chips, tá? Até porque desde o começo do vídeo que eu não queria vir com ressoldagem, porque eu tinha medo, né, de só gastar solda aqui à toa, tá? Então eu vou procurar a bobina, dando certo, colocando ela ficando boa, a gente inicia a ressoldagem dela, tá? Vamos lá. Meus amigos, e eu não tinha a bobina não, viu? Procurei, eu tinha uma lá... Eu tenho uma 1021 de sucata, mas a bobina dela não é igual, é uma bobina Samsung. Essa bobina é uma bobina Philips, como a gente tem observado, né? E eu tinha uma outra lá, que era o 11, né? Só que também é Samsung, as duas são Samsung, aqui é Philips. Não dá certo devido à construção aqui, tá? Aí eu pensei assim, não, né? Sem nenhum tipo de certeza, peguei por pura experiência, tá? Portanto, se não der certo, eu também já tenho noção, né? É só pra ver. O não eu já tenho, vamos atrás do sim, né? Bom, achei essa daqui, que com certeza é uma bobina de 14 polegadas, né? Pra TV de 14, no caso. Mas é idêntica, né? É idêntica a dela. Se fosse questão estética, questão mesmo física, poderia colocar sem medo. Mas como se trata de um aspecto eletrônico, a impedância, essas coisas, então eu não creio que vai funcionar positivamente. Mas eu também não posso conspirar contra, né? Realmente. É só aquele achismo. Mas que tá nova, tá, viu? Deveria ser assim, ó, pra tu ter noção de como é que a bobina nova tem que ser, né? Nova não, né? No caso, não sofreu tanto pelo tempo, porque aqui também não é novo. Então, para não dizer que é igual até o chicote, eu troquei só o chicote. Tirei o chicote dessa aqui, né? E passei pra essa. Porque o chicote dela mesmo é desse tipo aqui, grandão. Tá? Então, tive cuidado só para não inverter os fios, porque se funcionar ela vem invertida a imagem, né? Mas aí eu liguei certinho. Colocar aí e ver o que acontece, né? Chegou a hora da verdade. Bora lá. Eita! Deu, foi curto? Uau! Nossa! Ai, ai. Ah, eu mereço. Eu mereço. Meus amigos, infelizmente não vai ter o que eu fazer não, tá? Por falta de peça, bobina defletora que não se acha facilmente. A que eu tentei colocar não funcionou. Então eu falei aqui com o cliente, a gente chegou a um acordo, tá? Eu vou passar uma 1020 para ele da minha coleção que eu tenho aqui. E essa daqui vai ficar como peça, tá? Se tu tem uma 1020 aí, quer mandar pra cá, tem peça pra tentar fazer a tua. Só não garanta a defletora. Vai ficar flyback, vai ficar tubo, vai ficar algum processador, algum microcontrolador, memória. Mas bobina defletora, como eu falei, essas três peças críticas, elas podem matar o televisor, né? Então, por falta de experiência minha com relação a rebobinamento, e não conseguir recuperar essa bobina, vai ficar assim. Então, se tu vê que o vídeo não valeu o teu like, beleza, dá o dislike, tranquilo, tá? Sejam educados nos comentários. E esse aqui é mais um vídeo que não deu certo, tá? Devido bobina, né? E é isso, tá? Se tu gostou do conteúdo, fica por aqui, que à medida do possível a gente tá aqui pra dar a cara pra bater. Dando certo ou não, a gente tenta mostrar a vocês. E às quartas e aos domingos estamos por aqui, tá bom? Então, ó, aqui embaixo do vídeo, se a gente merecer, tem um inscrever-se, tá? Clica nele, ativa lá o sininho das notificações e deixa o teu like, porque à medida do possível a gente vai tentando aqui trazer alegria pra ti, né? Então é isso, tá? Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, hein? Valeu!